Fala galera, seja bem-vindo ao canal e hoje, como de outras vezes, estou trazendo um dos animes da temporada. É um anime que tem tudo para ser um dos mais bem-sucedidos do seu estilo. Tem tudo para ser referência no estilo, não só por ser um anime de aventura, de fantasia, que traz elementos de RPG, mas porque ele tem uma visão completamente única, uma visão que você ainda não viu em nenhum anime do estilo. Quer saber mais? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar mais sobre esse anime. Roda a vinheta. O que é a nossa vida senão um grande acúmulo de histórias e experiências? É a partir da mais pura filosofia de boteco que a gente começa a entender um pouco mais do mundo de Frieren e a jornada para o além. Novo anime que chegou com uma proposta um pouco diferente das animações convencionais. Isso porque, ao invés de focar na ação ou na parte aventuresca de seu universo, o anime usa essa ambientação bastante conhecida para refletir sobre a própria experiência humana. Mas antes, deixa eu te contar um pouco sobre a história de Frieren e a jornada para o além. Após uma missão de 10 anos ao lado do herói Himmel e seu grupo, a poderosa maga Frieren derrotou o rei demônio e trouxe paz ao reino. Como uma elfa, Frieren tem uma vida de mais de 1000 anos pela frente. Ela promete retornar para seus amigos e assim parte em uma aventura solitária. 50 anos se passam quando Frieren finalmente volta para visitar Himmel e os outros. Embora ela não tenha envelhecido nada, seus amigos têm pouco tempo de vida restante. Então, que Frieren testemunha a morte de Himmel, o que a leva a lamentar não ter passado mais tempo junto dele. E com esse arrependimento em seu coração, ela embarca em uma nova jornada com o objetivo de conectar e conhecer melhor as pessoas. Baseado no mangá de Kanehiro Yamada e Tsukasa Abe, o trama começa justamente do ponto que se normalmente vem a ser o fim de uma história, o momento em que o grupo de heróis derrota o rei demônio e o mundo passa a viver em paz. Agora, diante dessa realidade, a pergunta é: o que resta para aqueles que sempre viveram de aventuras? É a partir disso que somos apresentados a protagonista Frieren, a elfa, que por ser uma elfa, a maga tem uma vida praticamente mortal e por isso a sua percepção de tempo é bem diferente à de seus companheiros humanos. Enquanto para eles a aventura que se estendeu por mais de 10 anos foi algo determinante em suas vidas, a feiticeira vê essa mesmo período como algo banal, um nada, diante de sua existência quase liminar. E é a partir da morte desses velhos aliados que a personagem passa a perceber não só a efemeridade da vida humana, mas também como ela própria nunca se conectou de verdade às pessoas à sua volta. E na sua jornada para ressignificar suas próprias memórias e se tornar um indivíduo mais empático é que o anime se torna uma das maiores surpresas da temporada. Essa discussão sobre o que nos torna humanos e o que faz a vida realmente valer a pena é mesmo a grande força de Frieren e a jornada para o além. E os primeiros episódios já mostram bem como o trama consegue estabelecer esse tom quase melancólico na aventura, de autodescoberta da protagonista sem cair no piegas e no melodrama exagerado. A escolha da personagem como essa elfa e de toda a temática fantástica de RPG é mais do que acertada para levantar o tema em meio ao lúdico de uma aventura clássica. A ideia de um elfo distante da humanidade é algo até recorrente na ficção, mas o anime faz um ótimo trabalho ao estabelecer uma heroína interessada em criar essas conexões ao perceber o tempo perdido em sua vida imortal. Para além da descrição quase poética dessa percepção toda, o anime costura muito bem passado e presente para nos colocar dentro da cabeça e dos sentimentos de Frieren. Ainda que a personagem não seja muito de falar, a par da própria narrativa, acompanha o olhar de seu aprendiz, a humana Fren. O modo como a história faz esse vai e vem dos fatos é suficiente para nos dar completa noção de como a maga se sente e o que ela busca em cada uma de suas emoções aparentemente sem propósito.
Como dito, o grande ponto é justamente essa ressignificação de memória. Frieren, a Jornada do Além, acerta ao não adotar um roteiro simplista de colocar essa protagonista percebendo que está vivendo de forma errada e querendo experimentar um pouco dessa humanidade. Muito pelo contrário, ela viaja nas suas próprias recordações para entender e conhecer melhor aqueles companheiros que viajaram ao lado dela décadas atrás e que agora são apenas lembranças. E é esse olhar para o passado que a torna alguém melhor no presente. Assim, ainda que os primeiros episódios sejam apenas o início dessa jornada, é muito prazeroso acompanhar e entender melhor tanto os sentimentos atuais da personagem, como ver como cada uma dessas memórias ganha novos significados à medida que ela se aproxima das pessoas e se deixa tocar por elas. É uma mensagem que diz muito sobre o nosso mundo e os nossos estilos de vida. Um ponto muito importante a notar em Frieren, a Jornada para o Além, é o ritmo da narrativa. Para quem espera algo mais acelerado, como uma boa parte dos animes atuais, principalmente os shonen, é melhor ir com calma. Até por causa da própria temática, a animação é bem mais lenta, por vezes adota até mesmo um tom bastante contemplativo. É algo que pode incomodar os mais ansiosos, mas que faz bastante sentido e que ajuda a nos conectar com a própria Frieren e seu modo de ver o mundo. E é algo que funciona demais, tanto que já no primeiro episódio você já compra todo o tom emocional do anime e entende perfeitamente a personagem de Frieren, pelo simples modo como a história é contada. Ao mesmo tempo, quando a gente passa a conhecer mais de sua aprendiz e como Frieren é alguém muito mais imediatista e ansiosa que a Messa. Esse conflito de ritmos vira algo que serve tanto para o alívio cômico como para mostrar a força dessa diferença de percepção de tempo e de suas experiências. Outro ponto que pesa muito a favor dessa coisa um pouco mais lenta é o próprio estilo da animação. A Madhouse traz uma arte muito bonita e detalhada que valoriza esse olhar mais calmo e sereno para as coisas, ao contrário de um traço mais ágil e dinâmico como visto em animes de ação. Assim, por mais que às vezes você queira que as coisas avancem um pouco mais, o próprio traço faz questão de lembrar qual a ideia por trás de tudo. Ainda assim, parece certo que esse anime mais lento não deve ser a regra ao longo de toda a temporada. Esses primeiros episódios funcionam quase como um grande prólogo para a história de verdade, que é quando a real jornada de Frieren e Frieren deve começar de fato. Tanto que a explicação para o título Jornada para o Além só aparece no final desse quarto capítulo. Contudo, mesmo que as coisas se acelerem um pouco, esse tom de conversa bastante com o espírito do personagem é algo que deve ser mantido em maior ou menor escala e que só mostra o quanto o estúdio entendeu perfeitamente a proposta do anime. Por tudo isso, Frieren e a Jornada para o Além é uma das estreias mais interessantes da atual temporada de anime. Ele é bem diferente da grande maioria das produções que chegam ao streaming e sem abandonar o clima aventuresco e todas as características que fazem uma excelente animação de fantasia. Traz uma história que vai além da simples diversão. É uma jornada que realmente nos faz refletir e pensar sobre as nossas próprias conexões e como encaramos as nossas memórias. É interessante ver como essa protagonista aparentemente apática consegue se revelar tão carismática em tão pouco tempo. É divertido ver a sua evolução e a dinâmica com a Frieren e que quase se transforma bastante ao longo dos episódios. Isso tudo apenas para deixar tudo mais rico e interessante nesse anime. Resumindo, em um momento em que nós mesmos parecemos perder um pouco dessa conexão com o mundo, com as pessoas, mergulhando em trabalho, no mundo de telas, a fantasia de Frieren e a Jornada para o Além é um anime que vem para nos lembrar das memórias, das experiências que realmente importam. E essa é a função dos animes bem feitos, é justamente nos dar esse chocalhão de vez em quando para acordar para a vida. E se você chegou até aqui e assistiu algum desses episódios, me conta o que achou nos comentários. E para que esse conteúdo chegue a mais pessoas como eu e você, é importante que você se inscreva no canal para que o YouTube possa distribuir esse conteúdo para mais pessoas como eu e você. E logo mais vou soltar outros vídeos sobre mais animes da temporada que me chamou a atenção. Então acione o sininho, que é ele que vai te avisar quando tiver novo vídeo ao ar. Então galera, até o próximo vídeo.